boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Thaís Fetwa Podcast, com uma pessoa que eu tive a felicidade de conhecer durante uma jornada e que veio agregar cada vez mais a minha vida pessoal e profissional, e assim das pessoas que estão ao redor dele, como pessoa e como profissional. E aí falar sobre ser professor é escrever a história do futuro. E hoje eu trouxe aqui o Rafael, né, Rafa? Eu vou estar chamando de Rafa porque automaticamente, como a gente está na intimidade, está no bate-papo, vai acabar saindo um Rafa. Rafa, seja muito bem-vindo, agradeço a tua participação. E é um desafio poder falar sobre a temática de ser professor nos dias atuais. Aliás, ser professor sempre foi um grande desafio, né? Digo que é para os fortes, permanecer nessa profissão que deveria ser tão admirada e observada, mas não é feito da forma com que, na prática, assim, a gente percebe que não é isso que acontece. E aí, assim, é legal falar que você tem, na realidade, uma formação também, né? Você é advogado, atua na área, e aí, assim, quando nós estávamos trocando uma ideia, você fez uma observação que eu acho que é super válida, você, em algum momento, trazê-la para a nossa realidade, porque as pessoas têm que entender que, muitas vezes, a valorização de uma determinada, né, profissão para a sociedade chama e destaca muito mais do que a outra. E nós não seríamos nenhum tipo de profissional sem os nossos professores, né? Então, assim, você tem o meu carinho, a minha admiração pela pessoa que você é e pelo profissional que você também é. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado. Vamos falar assim, para a gente entrar na temática de ser professor. Isso é um desejo, sempre foi da tua índole? Você sempre quis, você sempre desejou? Era esse ambiente que você se enxergava? Como é que você se tornou professor? Então, Thaís, cumprimento você, cumprimento a todos que estão vendo. Sempre foi um desejo meu, sempre quis ser professor. A minha família sempre foi uma família de professores, meus avós foram professores, minha mãe hoje é professora. Então, assim, eu trouxe comigo essa vontade, esse sonho sempre de estar lecionando numa sala de aula, sempre quis. Então, estava ali, já faz parte da família. Já é faz, legado, tá no sangue, tá no sangue. Aí, deixa por curiosidade, a tua mãe leciona? Minha mãe é professora também. De que área? Minha mãe hoje, ela é segunda professora no estado, né? Uhum. Ela auxilia alunos com algum tipo de deficiência, né? Auxiliando esses alunos na inclusão dentro das salas de aula. Ó, já vai ficar aqui, a próxima convidada do podcast vai ter que ser sua mãe. Pode chamar, ela vai vir, com certeza. Porque essa é uma temática super importante para ser debatida, porque a pauta da inclusão, né, tem sido cada vez mais tratada no nosso meio, na nossa sociedade, e o papel desse profissional que a sua mãe hoje atua é fundamental para fazer com que esse ser humano também se sinta parte desse todo. Desse todo, e se sinta acolhido. Sim. Né? Porque é assim, notório a diferença de um aluno que tem algum déficit de atenção, tem alguma dificuldade, quando ele recebe um auxílio de um segundo professor, ele muda completamente. É assim, é da água pro vinho. Ele consegue se enturmar mais, ele consegue entender o assunto, porque nem sempre nós, como professores, a gente consegue transmitir o conhecimento para aquele aluno da forma que ele necessita, que é uma forma especial, uma forma diferenciada, com uma atenção maior. E esses profissionais, que são os segundos professores, são os mais gabaritados para fazer isso, com certeza, e que fazem isso de uma forma de excelência. Espetacular. Então vai ficar aqui já, deixa para a gente chamar a sua mãe para fazer essa parte e trazer essa pauta de tanta relevância. Mas aí, assim, você está atuando hoje há quanto tempo como professor? Hoje eu atuo há 3 anos como professor. De que disciplinas? Hoje a minha disciplina é filosofia. Filosofia. Mas eu já lecionei já sociologia também, que é o mesmo ramo, né? Um grande desafio falar de filosofia com jovens. Muito. É um desafio. Você leciona para ensino médio? Ensino médio. Então, são jovens entre
15, 16, 15 a 17. 17, 15 a 18 anos, né? Tem um dependendo ali 18 um anos, pouco sim, do terceiro ano. da época que entrou, se teve alguma reprovação ou não, mas Sim. e aí você está falando de uma fase que automaticamente, por sua essência só, já não é fácil, que é a adolescência. E aí dentro da sala de aula, com toda a mudança social que a gente viveu nos últimos tempos, tanto tecnologia quanto pandemia, esse desafio se torna ainda maior, né? Maior. E eles já vêm com as suas dúvidas, né, com a sua carga da sua própria personalidade, e trazer para eles o conhecimento da filosofia, que é um conhecimento tão importante que traz a crítica para dentro de nós, né? Faz sair do quadrado do e quadrado, pensar, da sua bolha, e perceber que ao redor existe um universo muito maior que aquele que esse adolescente imagina, né? Porque a questão de tempo, a percepção de tempo do adolescente é totalmente diferente da nossa, né? Então, assim, a filosofia, ele vai dando esses passos, vai ajudando o aluno a ter esses passos, né, para conhecer, a se conhecer também, né? E não apenas, né, para estudar para um vestibular, claro que é extremamente importante, né, um vestibular que vai fazer, mas também esse autoconhecimento que a filosofia traz. Preparar para a vida, né? Para a vida, para a vida. E eu pergunto assim, hoje qual é o teu maior desafio como professor dentro de uma sala de aula? Depois a gente vai entrar na pauta de época de pandemia, porque ali foi outro grande desafio. Sim. Mas assim, hoje, nesse momento, qual Hoje, é a tua maior dificuldade? A minha maior dificuldade, e isso não é só minha, mas de vários professores também, é trazer a atenção do aluno para a disciplina, para a matéria. Fazer com que o aluno ele se interesse por aquilo dali. Né? Para que ele... Como prender a atenção do aluno. Exatamente, prender a atenção do aluno. Né? Porque para eu conseguir falar filosofia, que é uma linguagem difícil, porque é uma linguagem antiga, é uma linguagem, né, que algumas pessoas não vão conseguir compreender, mas trazer essa linguagem para eles de uma forma prática, sucinta, acessível. Ele se identifique com aquilo. Exatamente. Então, hoje é uma dificuldade, né, que eu tenho, e não só eu, mas também todos os outros professores, né, de conseguir entender que a linguagem do aluno mudou. É outra. Né? É outra. Sim. Né? Então, a linguagem, né, hoje, eu tenho 26 anos, eu saí do ensino médio faz 10 anos, né? Aquela linguagem que era utilizada lá já não é mais a mesma utilizada hoje. Pois é, porque eu digo, a gente vive num processo evolutivo constante, né? Sim. A sociedade não para. Não para. E as mudanças vão acontecendo cada vez mais. Sim. E aí, assim, a gente percebe, né, a evolução dos direitos, que não tem como não caminhar nessa direção. Vai vendo que a perspectiva dos jovens, em termos de visão de mundo, é outra. Sim. Também. Então, ensinar, e a filosofia tem um papel fundamental aí. Sim. Só que daí você chegar para um jovem que não sabe nem quem ele é ainda, porque é uma fase em que os conflitos internos ainda são muito grandes. Estão se descobrindo ainda. Isso. Aí você ir direcionando eles para um futuro profissional, seja para ir para uma graduação, para uma faculdade, ou para fazer um técnico, ou para fazer... já ir direto para o mercado de trabalho, fazer com que ele se identifique com aquilo e tenha que escolher algo que vai fazer parte da vida dele, sendo ele tão jovem. Eu digo, a gente tem que escolher, né, a graduação aos 17 anos, o que você vai fazer da tua vida. Salvo quando você já tem uma tendência, um histórico familiar, todo mundo, e já vai meio que direcionado naquele caminho, é muito cedo. As dúvidas são muito grandes, os conflitos internos ainda estão ali latentes. Né? Esses dias eu estava conversando com um senhor, o senhorzinho que cuida da área de segurança das crianças onde eu levo os meus filhos, né, estudar. E aí eu falei para ele assim, eu senti prazer mesmo em fazer graduação quando eu fiz a minha segunda graduação. Aí eu já estava com 35 anos, aí já tinha consciência formada, já tinha experiência de vida. Só que o tempo não para, né? A gente espera que depois que termine o ensino médio, ou vai fazer uma graduação, ou vai fazer um técnico e depois vá para o mercado de trabalho. Né? E aí... Verdade. E eu concordo com ele, porque a filosofia foi a minha segunda graduação. Olha aí. Né? A minha primeira graduação foi Direito e a segunda foi Filosofia. E daí lá eu consegui ter o prazer
de estudar, e lá eu consegui me identificar. Amo advogar também, tanto que eu advogo, né? Mas lecionar, meu coração está lá, né? Porque a gente se encontra, né? E realmente precisa-se de um tempo para o aluno, para a pessoa, para o estudante, ele conseguir se encontrar, né? Porque a profissão, ela se torna muito mais prazerosa, né? Quando é algo que ele faz com gosto, né? Porque gosta, com prazer. Quando que tu começou a tua segunda graduação? Com que idade? Minha graduação eu comecei com 24. 24. Pois é, eu estava conversando com uma psiquiatra esses tempos atrás e ela falou para mim assim, muitos dos conflitos são por conta da ainda não formação do cérebro do adolescente. Esse processo conflituoso só vai finalizar depois dos 21. Então, por isso que a gente, eu acho que se identifica começar uma segunda graduação, né, com uma certa idade, já assim, passando essa etapa de conflitos internos tão intenso, acaba sendo algo mais prazeroso. Sim. E você escolhe com sabedoria. Com sabedoria, porque ele já tem uma carga de conhecimento, né? Nós já temos uma carga de conhecimento. E a gente vai estudar aquilo que agora realmente a gente quer, né? Eu estudei para trabalhar, minha primeira graduação. Agora eu vou estudar o que eu gosto. Agora eu vou estudar por né? prazer. Exatamente, né? Eu acho que eu acabei fazendo um pouco inverso do que eu acabei fazendo uma porque eu tinha que trabalhar e depois eu fiz uma por prazer. Quer dizer, foi meio impulso também e acabou se tornando algo extremamente prazeroso. Tanto é que eu falo assim, grande parte da população deveria fazer a faculdade de Direito, para adquirir o conhecimento. Concordo, todos deveriam fazer. Eu falava assim também, sabe, todos, mas é que tem o ser humano e o ser humano. Tem ser humano que vai aprender a lei para usar de uma forma negativa. Verdade, então eu digo assim, uma parte da população deveria fazer, a outra parte deveria ficar dentro de uma certa limitação de conhecimento. Porque conhecimento é poder. Com certeza. E aí quando você usa isso de forma positiva, é uma coisa. Agora, infelizmente... Usa isso pro mal, né? Ele acaba prejudicando o coletivo muitas vezes. Sim. Aí agora sim, né, pensar numa sala de aula, você lida com jovens, lida com adolescentes, interfere muito o ambiente, eu digo assim, a classe social, a diferença de um ambiente para o outro, como é esse conflito, como é que você percebe isso no teu dia a dia? Sim, interfere muito, né? Hoje eu leciono em comunidades aqui da região, né? E são 3 comunidades, 3 escolas que eu leciono, de culturas totalmente diferentes, de classes sociais totalmente diferentes, né? Há um colégio que eu leciono, onde a classe social, o nível financeiro, podemos dizer assim, da comunidade é mais elevado. Então, isso faz com que o aluno ele tenha um acesso melhor a materiais, não apenas aqueles que a escola cede, né? Mas aquilo que ele pode trazer, né? Um comprometimento maior. Agora, existem outras que realmente a gente vai percebendo que o aluno ele vai não pelo conhecimento, pela necessidade, pela necessidade, pela obrigação, pela obrigação, né? Tanto que assim a gente consegue perceber, foi feita até uma pesquisa esses tempos, de que a evasão escolar no ensino fundamental é menor do que a no ensino médio. Então, até o ensino fundamental eles vão obrigados, né? Então, são jovens, são pequenos ainda, o pai e a mãe levam, o responsável, alguma coisa assim. No ensino médio, quando entra ali nos 16 anos, 15 anos, eles começam a perceber que, por exemplo, eu tenho que trabalhar. Preciso, muitas vezes, é a necessidade. Né? Sim. Eu tenho que ajudar minha mãe, tenho que ajudar meu pai, que a minha mãe tem 3 filhos, 5 filhos, eu tenho irmãos, né? E isso é uma característica de alguns jovens de assumir essa responsabilidade. Eles acabam trazendo, né, jogando o conhecimento, a escola, o ensino, para segundo plano e colocam em primeiro plano prioridades naquele momento. Claro, porque é uma questão de necessidade, né? Eu preciso ter uma renda para compor a renda familiar, para que não falte alimento, para que não falte o básico necessário, porque não é o supérfluo, aí é o básico necessário. E assim, ninguém estuda com fome. Exatamente. Né? Então assim,
tem a merenda escolar, certo, mas assim, aquele ser humano que está ali dentro da sala de aula, ele lembra que tem uma família, que muitas vezes aquela família está passando por necessidades também e que ele poderia ajudar de alguma certa forma. Isso acontece. Normalmente, qual que é o caminho? Esse aluno sai, né, de uma turma que está ou no vespertino ou no matutino e vai para o noturno. Lá no noturno, ele tenta e não se adequa, aí ele faz a evasão escolar, né? Ele se evade da escola realmente. Né? Então, assim, a gente vai percebendo isso na comunidade, diferentes comunidades. O impacto social, né? É muito grande. Não tem como não perceber que isso existe, que está ali e que acaba, de uma certa forma, favorecendo alguns e prejudicando outros. Nós passamos agora há pouco tempo pelo processo do Enem, né, que estava acontecendo, e aí, conversando com uma pessoa que nós conhecemos, né, em comum, que estava fazendo, ele fez uma crítica muito grande, porque ele já é uma pessoa formada, ele tem conhecimento, né, tem acesso à informação, e a crítica dele foi: não é justo com aqueles de escola pública que têm uma dificuldade para estar, inclusive, indo para a escola por conta de uma necessidade familiar, por conta de uma necessidade básica. Porque, assim, aquilo foi desumano, essa foi a fala. Assim, não tem como ele concorrer com um aluno que está indo, que tem acesso a uma escola particular, que tem todo o incentivo, que consegue fazer um cursinho, que tem todo um apoio familiar, uma estrutura, né, que é tanto social quanto, né, familiar, que dê o apoio para ele seguir em frente. Então a gente vai vendo que realmente é algo que muitas vezes para essas comunidades pensar em acessar uma faculdade parece algo muito distante, improvável e impossível. Né? Apesar de ter recursos, hoje a gente tem acesso por meio de bolsas e tudo, mas precisa criar um mecanismo que dê o amparo mínimo necessário para que eu tenha condições de estar lá e poder estudar também. Sim, né? E não me sentir culpado. Não basta né, apenas, exatamente, não basta apenas a bolsa da quitação da graduação, mas poderia-se ter uma política pública em cima disso, de ajudar esse aluno de uma forma financeira também, né? Isso iria ajudar muito o aluno. Sim, aí você para pensar que muda uma sociedade. Uma sociedade. Porque você está dando conhecimento, você está dando poder, você está criando um profissional capacitado para o mercado de trabalho. E a gente percebe, assim, em discursos, em rodas de conversas entre grandes empresários ou prefeitos, que tem uma demanda muito grande por mão de obra qualificada. E essa mão de obra qualificada, muitas vezes, é justamente por isso, porque eu não tenho como me qualificar no mercado de trabalho. Então, eu simplesmente estou no mercado de trabalho por uma questão de necessidade. E, assim, trazendo esse aluno para um curso, né, adequado, um curso técnico ou uma graduação, ele vai poder auxiliar e ajudar a própria comunidade, o empresário da comunidade. Sim. Né, pensando no crescimento desse empresário. Né? Então, assim, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de que educação é gasto, mas não é. Educação é investimento. Né? E o empresário, o empreendedor, quando ele percebe isso, ele começa a investir no conhecimento, quem sai no lucro é ele. Né? Porque aquele jovem, ele não vai sair da comunidade que ele está. Ele não vai sair de lá e não vai para um outro país. Não é essa a intenção. A intenção é que ele adquira o conhecimento e trabalhe na própria comunidade para que faça a comunidade crescer também e se desenvolver. Né? E é assim que surge as grandes empresas, grandes negócios e o micro e pequeno empresário também, que é tão importante, né, na economia. É extremamente necessário, né? Ser pequeno, médio empreendedor. É o que sustenta a economia. Sim, que faz com que o movimento aconteça, né? Principalmente nos bairros, na periferia, né? Nesses lugares mais retirados. E aí, assim, quando a gente fala sobre os desafios da educação de ser professor, nós passamos por um momento extremamente complicado. Eu digo passamos porque teve toda uma sociedade inserida, cada um dentro de um aspecto. Na época eu era aluna, eu tinha os meus filhos estudando também, mas agora é interessante porque nós temos a perspectiva também do
profissional do professor durante o período de pandemia. E o reflexo que isso acabou trazendo, não só para dentro das casas, mas também para o ambiente escolar, né? Sim. Porque foi um grande desafio se adaptar a essa realidade, daí a gente já entra de novo numa dificuldade. Você estando num ambiente privado, o acesso à tecnologia era uma coisa, Sim. né? A facilidade era um pouco maior, né? Dentro da graduação, mesmo tendo as suas dificuldades, porque tinham alunos que dependiam de bolsa para estar lá, não tinham acesso a um computador, a própria universidade fez um empréstimo de computadores, né? Dentro de um contrato ali, tudo certinho, mas deu essa... E aí, numa escola pública, uma escola que não tem esse mecanismo, essas ferramentas para poder chegar e dizer para o seu aluno, dizer, ó, tá aqui, ó, você leva isso aqui para casa agora e continua. Aí não adianta só dar o computador, eu preciso da internet, né? Que daí é um gasto, que não estava dentro do meu orçamento familiar. E daí, durante a pandemia, teve muitas pessoas que perderam seus empregos ou tiveram suas cargas horárias reduzidas e aí diminuiu o salário. Como que eu vou agregar Então, esse efeito pandemia vai afetar muito o mercado de trabalho, né, desses jovens, principalmente esses que tinham uma dificuldade econômica. Mas aí a gente vai entrar numa pauta que também é um reflexo disso, que nós estávamos trocando uma ideia, que é as doenças que criaram-se junto com a pandemia. Claro, eu já falo assim, né? A própria tecnologia, vamos deixar a pandemia um segundo de lado, né? A própria tecnologia, o crescimento, o avanço foi tão rápido, se parar para pensar, as crianças hoje elas têm tudo na palma da mão. A grande maioria, não são todas ainda, mas tem. Então, isso já criou várias dificuldades. Por quê? Porque a informação ela chega de qualquer jeito, eu acesso as coisas de uma forma, eu não tenho capacidade para interpretar aquilo da forma correta, nem o adulto muitas vezes tem. Sim. Então, imagina uma criança, um jovem, né, um adolescente, e aí ainda veio essa chuva de informação, e aí veio a pandemia. E aí o isolamento acabou crescendo ainda mais, porque... Né, o que a gente percebe, antigamente se falava muito, quando se falava em isolamento, as crianças saíam de casa e, meu Deus, onde é que está meu filho? Está na rua brincando, não sabia nem onde estava. Hoje os filhos se isolam dentro do próprio ambiente doméstico, né? Eles estão dentro de casa, por quê? Porque tem a informação, eu estou com a TV, eu estou com o celular. E aí veio a pandemia que tirou ainda mais esse contato, né, pessoal. Como é que isso refletiu dentro da sala de aula, Rafa? Assim, eu gosto de dizer, né, que há o pré-pandemia e o pós-pandemia, né? Realmente aconteceu isso no mundo inteiro. E uma característica que a gente pode constatar aqui para conversar também é que pré-pandemia, os jovens eles estavam indo à escola, estavam se desenvolvendo, né, na faculdade, para buscar uma profissão comum, né, que seria ou um engenheiro, ou para ser um médico, advogado, né, para ser um enfermeiro, enfim. Nesse período da pandemia, surgiram novas profissões, profissões voltadas à tecnologia. Claro, né? Isso veio com muito mais força do que já tinha. Sim, né? Hoje, por exemplo, né, já era pré-pandemia, né? O youtuber, por exemplo, é uma profissão regularizada, né? Não está sendo regularizada ainda, mas está caminhando para ser regularizada. O digital influencer, né? Entre outras profissões. E hoje o jovem, ele perdeu um pouco o interesse naquelas profissões ditas comuns, né? As básicas, porque há uma vontade maior de seguir esse ramo da tecnologia. Então, isso gera o quê? Um desinteresse pelo conhecimento, né, dessas áreas de humanas, áreas de exatas. Por quê? Porque parece para ele, no primeiro momento, que ele não vai precisar. Não é uma coisa que está ali. Claro, eu só preciso de outras coisas. Exatamente, eu preciso de uma câmera e de um microfone e de saber dançar, né? Ou saber falar, enfim. E isso gera também, dentro desse jovem, uma falta de interesse em buscar
né, mais conhecimento amplo, né, de áreas comuns. Uma outra problemática que a gente pode também dizer aqui é que naquele período pandêmico, por falta de políticas públicas adequadas, né, não houve um planejamento adequado de como já foi comentado aqui, de como chegar lá o Pedrinho, que mora lá, às vezes, numa favela, que mora lá numa comunidade bem afastada, como que eu vou levar a informação, as atividades para eles. Aqui em Santa Catarina, a gente trabalhou de duas formas, né? Através do físico e do online. Quem não tinha a possibilidade de acessar online, ia até a escola dava atividade e entregava para casa e fazia em casa. Fazia em casa e depois trazia essas atividades prontas. Só que há um problema. Só atividade não garante conhecimento. Sim, porque eu preciso que alguém transmita esse conhecimento. Exatamente. Né? Que alguém esteja ali te auxiliando, né? E fazer atividade, se fazer atividade fosse exitoso, né, não teria mais professores. Não precisaria ir para a escola, né? Na verdade, você pega e faz em casa. Faz em casa a atividade e acabou. Né? E a gente percebe que esses alunos, eles tiveram um déficit de aprendizagem. Né? Nós temos alunos de terceiro ano, de segundo, do ensino fundamental, que para dentro da grade curricular desejada, que era para aquele aluno ter o conhecimento, ele não tem. Isso é um problema. Hoje ele está chegando, o aluno do nono ano chegou no primeiro ano sem informações básicas do que era para ter aprendido no nono. Chegou no segundo sem informações básicas. Na realidade, eles vão ter um atraso, né? Sim. Muito grande. Sim, muito grande. Mudou muita coisa também dentro do próprio ensino médio, né? Já a mudança que aconteceu no ensino médio, justo agora... Veio tudo de uma vez só. Veio tudo de uma vez só. Porque bem ali no ano, que foi 2020, que estava o início da reforma do ensino médio, que estava começando a ser praticada aqui no Brasil, veio a pandemia. Aí eles postergaram um pouquinho, né, esperaram para aplicar quando voltasse a assim que possível. Assim que possível. Então, assim, houve uma confusão, podemos dizer assim, né, tanto para o aluno como para os profissionais da educação também. E aí eu falo como mãe, né, porque eu tenho uma no ensino médio, e aí o tal do novo ensino médio, que foi essa alteração na prática do negócio, que se chama dessa forma, na minha concepção não é positiva. Não é positiva por quê? Porque não está chegando a informação para ela da forma com que deveria chegar, para ela entender o propósito daquilo. Afinal de contas mudou, tá? Mas mudou para quê? Por quê? Olha só como isso vai ser positivo para o teu futuro, para a tua profissão, para a tua escolha profissional, inclusive, para você se identificar. E aí eu conversei assim, né, em rodas de conversa, né, e agora você aqui vai poder falar um pouco também, que houve muita crítica por parte de colegas que eu conheço que lecionam, que falavam que é uma dificuldade muito grande porque os professores não foram capacitados, não tiveram um preparo adequado para eles terem condições de estar lidando com o novo ensino médio e transmitir essas informações de forma acessível para os adolescentes. Sim. Então isso assim vocês perceberam também? Com certeza. Em todos os ambientes que você leciona? Sim. A reforma do ensino médio, ela reestruturou todo o ensino no Brasil. Né? Então, assim, nós professores já estávamos acostumados de uma certa forma de aprendizado, uma certa forma de ensino. E quando o novo ensino médio veio, reestruturando isso, não trouxe para a gente que é professor uma capacitação adequada. Daí o que aconteceu? Professores, alguns, grande maioria, né, perdidos, não sabendo como fazer, não só os professores, mas também a direção. Né? Eu também interpreto da minha forma de pensar, como eu entendo, né, porque cada ser humano
ao ler um texto, interpreta de uma forma, Sim. depois você discute para chegar num consenso. Então eu penso de um jeito, você vai pensar de outro, e a gente vai chegar e vai discutir, e no final não teve alguém que estruturou isso e disse, ó, é assim. É assim. Essa é a cartilha, Sim. é isso que vocês têm que seguir. Tanto que hoje ainda há reuniões com a Secretaria da Educação, há reuniões ainda com o MEC para alinhar algumas coisas que não estão alinhadas, né? Então a gente está ainda nesse período ainda de incertezas, de como vai ser, do que vai acontecer. Existem grandes estudiosos no Brasil que falam que o novo ensino médio vai fracassar. Assim como tá também quem diga que o novo ensino médio vai melhorar assim que se resolver, né? Assim que se estruturar bem. Na minha visão hoje de professor, não há, né? Não morreu, tem esperança, né? Ainda não tá tão ruim assim, né? Mas com certeza vai demorar um bom tempo, né? Até se estruturar bem isso tudo, para que o aluno tenha um ensino de qualidade. Mas, nesse tempo, quem que sai no prejuízo? Os alunos. Por quê? Porque simplesmente só vai. Só vai porque o tempo vai continuar passando, eles precisam ser aprovados, né, digamos Sim. assim, passar pelo processo, concluir o ano, alcançou a média, independente se eu aprendi ou não, sucesso, Sim. a vida que segue. Sim. Então, quanto tempo vai demorar ainda? Quantos jovens vão passar por esse limbo, digamos assim, enquanto não tiver todos os professores capacitados para lidar com o novo ensino médio? E assim, as modificações que houve são modificações que vão trazer benefícios. É isso que eu ia perguntar. Quais são os benefícios que você, como professor, enxerga do novo ensino médio? O maior benefício que eu enxergo hoje é a necessidade dos professores por áreas se unirem para fazer um planejamento. Ou seja, as disciplinas elas estão hoje interligadas. Os professores precisam dialogar. Exatamente. Isso é super interessante mesmo, porque dentro da própria graduação, já numa faculdade privada, já se discutia isso, de fazer com que as disciplinas acabem entre elas se interligando, porque você vai para o mercado de trabalho, você lida com todo, você não lida com o individual, com algo específico. Então, você precisa dessas variações. Então, isso eu também enxergo de forma positiva. E o negativo disso? O negativo disso seria o aluno, ele se sentir ainda um pouco perdido quanto às novas disciplinas que entraram. Por exemplo, hoje nós temos trilha de aprofundamento, que entrou também. Nós temos também as eletivas, que é uma disciplina específica, de conteúdo específico. Nós temos também agora projeto de vida, que entrou também, que são disciplinas novas, né, e que estão ainda trazendo uma certa confusão para os alunos, né? E outra, a maior problemática do novo ensino médio é a sua própria aplicação, né? É tirar do papel e aplicar. Como? Na teoria é muito bacana fazer essa interligação das matérias, das disciplinas. Na prática. Né? Mas na prática já não é tão fácil assim, né? Colocar os professores, que cada um tem uma carga horária diferente, daí a gente entraria uma outra problemática, né? Que é a carga horária do professor. Pois é, porque daí eu pergunto, né? Você tem que fazer uma interligação entre professores. Você vai ter que sentar em algum momento, coincidir os horários entre profissionais de disciplinas diferentes para dialogar e criar um planejamento. Isso acontece dentro da sala de aula, fora da sala de aula? Como é que funciona? Em que momento, em teoria, vocês têm que se encontrar para fazer isso? Então, hoje aqui em Santa Catarina, a gente faz isso nas horas de atividades. Existe uma hora de atividade lá na nossa grade de horários, né, onde os professores vão se reunir para conversar sobre fazer aquele planejamento, né? Conversar sobre aquele planejamento, que vão falar, o que vão fazer. Então, hoje existe isso. Tá. E aí eu sou obrigada a perguntar, porque uma das maiores críticas em relação à questão do professor, né, é a não valorização.
quando a gente fala de não valorização, a gente fala de questão econômica também. Valorizar o profissional para que tenha profissionais que tenham vontade de, porque tem muitos que criam a ambição, não, eu quero me tornar advogado, eu quero me tornar médico, eu quero me tornar determinado profissional porque eu enxergo aquilo vislumbrando o poder aquisitivo que aquilo vai trazer para a minha vida econômica, para a minha vida social. E para o professor, infelizmente, isso não acontece. Ser professor, vai lá olhar na ponta do lápis para ver se vale a pena ainda, porque no final... E aí essas horas atividades, vocês ganham para estar nessas horas atividades? Essas horas atividades não são remuneradas. Aqui no nosso estado não são remuneradas. Tá, daí espera-se que os professores criem um horário extra para estar lá de boa vontade, para fazer um planejamento e dialogar a respeito de vários desafios que estão fazendo parte hoje desse novo ensino médio ainda. Sim. Daí realmente eu vejo que é uma coisa que vai demorar muito para acontecer. Vai demorar. Porque não há valorização. Né? Não há valorização. E outra, assim, um professor hoje, além de ele ganhar mal para toda a atividade que ele faz, né, ele tem uma carga horária muito grande. Né? Por exemplo, um professor ganha, vamos supor, o professor ganha 5 mil reais por 40 horas. Mas vai dar 40 horas de aula para tu ver. Sim, não, e eu falo assim, né? E não é só dentro da sala de aula. Não é você sai da sala de aula, você tem que fazer, acaba usando o teu tempo de casa para fazer planejamento, para fazer correção, para se aprofundar em conhecimento. Porque você está hoje dentro da sala de aula, você tem o teu material lá, daqui a pouco, no dia seguinte, o aluno vem lá, professor, eu acessei um negócio lá, um site e apareceu essa informação. Eu não vi, eu não conheço, peraí, eu vou estudar para poder te dar uma resposta correta. E você vai fazer isso fora do ambiente, sala de aula. E fora todo esse ambiente, isso daí já não é remunerado. E aí você ainda tem que dispor de um tempo para ir até a instituição, para se juntar com professores, cada um dentro das suas dificuldades. E isso é a maior crítica que os nossos professores fazemos, né? Porque a gente conhece direito, né? Imagina se fosse hora extra, tudo isso. Sim. Né? Que pela CLT seria o correto, né? Claro. Entrar nessas horas extras, porque eu estou trabalhando, estou em atividade laboral. Fora do teu horário. Né? Sim. E não ser remunerado, né? Então, assim, realmente, o professor não tem um ânimo, não tem estímulo, incentivo. Sim, porque assim, além do estímulo financeiro, há o estímulo dentro de sala de aula. Porque assim, quando o professor chega numa sala de aula, com todo aquele conteúdo pronto para dar aquela aula maravilhosa que todo professor gosta de dar, e a gente vê que não há uma volta dos alunos, sabe? Quando a gente vê que não há um retorno dos alunos, isso também desanima muito o professor, né? Daí realmente não é valorizado. Eu ouvi esse tempo atrás o Mário Sérgio Cortella, ele comentando, e ele fez a seguinte pergunta: pergunta para o teu amigo se ele gostaria que a filha dele casasse com um professor. O que queria dizer? A primeira coisa que você vai perguntar assim, né? É professor universitário de uma faculdade federal, que, né, pelo menos ali a gente imagina que se deduz que ganhe razoavelmente bem, porque o esforço é muito alto. Não é uma profissão ainda valorizada. E deveria ser. Como a gente estava falando aqui antes, né? Eu sou advogado também, mas eu sou mais reconhecido pelas pessoas, né, na escola, onde for, por ser advogado do que por ser professor. Eu gosto da advocacia, mas como eu já falei antes, meu coração está em sala de aula. Eu acho muito mais honroso, sabe, ser professor do que ser um advogado, não desmerecendo, né? Sim. Mas ser, do que ser advogado. Mas não há esse reconhecimento. O que é a questão social, né? Aquele olhar social para a valorização profissional. E aí, se existe um reconhecimento monetário, iria mudar isso. Com certeza. Porque a busca seria maior, né? A concorrência aumentaria
E o próprio mercado iria olhar para o profissional de uma forma diferente e dizer, opa, peraí, não, é professor. Né? E deveria ser assim naturalmente, sim, porque sem o professor não existe nenhuma outra profissão. Né? Imagina. Aí imagina, o salário não é de qualidade. A tua área, o teu ambiente de trabalho não é um ambiente de qualidade, porque tu não tem as ferramentas necessárias para tu dar uma aula. Tu tens, às vezes, um canetão e um apagador. Né? Não tem um data show, muitas vezes, para fazer uma aula diferenciada. Não tem um laboratório. Não tem um laboratório. Né? Isso tudo, né, o professor se sente desanimado com isso tudo. Né? Aí tem já a problemática dos alunos, que cada aluno é um aluno. E hoje, pós-pandemia, a gente tem vivenciado uma situação onde os alunos eles estão muito mais revoltados. Isso é uma constatação que nós professores temos visto. Eles estão muito mais agitados, sabe? Então, lidar com esses adolescentes agitados, com os hormônios à flor da pele. Já não é uma fase fácil. E ainda mais com tudo isso, o professor é aquele malabarista em cima de uma corda, né? Porque é lidar com várias circunstâncias, com várias situações ao mesmo tempo, e mesmo assim tem que entregar um conteúdo, um trabalho de qualidade. Não dá para cair. Não dá para cair. Não dá, porque depende de você, né, dos professores, fazer com que a informação chegue, com que o conhecimento chegue, com que aquele aluno se sinta minimamente estimulado a pensar. Né? Se você atingir de uma sala, hoje numa sala de aula você tem quantos alunos? Outra problemática. Hoje uma sala de aula entre 35 a 40 alunos. É muito. É muito aluno. Um professor só é muito aluno. Pois é. Parece que não é, mas sabe? Porque você tem que dar atenção aluno por aluno. Sim, cada um tem um tempo, tem um ritmo, tem uma capacidade de adquirir o conhecimento de uma forma. Às vezes o simples fato de você, pensando na matemática, que é algo mais fácil, né, até para visualizar, mudar a forma com que você chegue no resultado final, aquele aluno que estava com dificuldade olha e diz, assim eu consigo fazer, assim eu entendi. Aí imagina, né, você ter que criar mecanismos para atingir a maior parte desses alunos o tempo todo e fazer com que eles se envolvam, com que eles se sintam parte. Realmente é um desafio muito grande. Aí eu quero trazer de novo a figura do segundo professor em sala de aula, a importância do segundo professor. Porque, Thaís, a diferença de uma sala que tem um segundo professor para uma que não tem é outra coisa gritante também, né? Um segundo professor, claro, ele vai dar atenção àquele aluno com o qual ele está trabalhando. Sim. Mas, indiretamente, esse segundo professor auxilia toda uma turma. Então, eu tenho junto comigo em sala de aula um outro professor para me auxiliar naquela sala. E assim, o conteúdo flui mais também, sabe? É uma coisa muito mais tranquila, porque tem um outro professor ali auxiliando aluno por aluno, um professor que conhece cada aluno melhor do que eu, né, que só entro 1 ou 2 vezes por semana dentro da sala de aula. Esse professor, ele está constantemente dentro desse da sala ambiente. de aula. Muda o professor, mas o segundo professor está lá. Ele está lá. Então a relação dele é mais íntima. Sim. Ele muda, Sim. É diferente então, o assim, olhar dele. Exaltando de novo essa profissão do segundo professor, né, que é extremamente importante, não só apenas para os alunos que precisam, né, de uma atenção maior, mas para a sala também. Isso facilita a nossa vida, assim, 70%, sabe, do ensino que a gente consegue dar, assim, é muito bom. É incrível. E aí, assim, voltando para essa pauta, nós estávamos até conversando esses dias atrás, falando como é importante trazer um profissional da área da saúde para falar sobre essas dificuldades que a gente tem percebido. Eu falo a gente por quê? Porque eu sou mãe de adolescente, eu tenho uma de 16 e uma de 14, é bem nessa faixa etária de idade aí que os hormônios estão à flor da pele, os conflitos internos são enormes, né, e passaram pelo processo da pandemia, então o isolamento foi ainda maior e a dificuldade de lidar com as emoções, né, é ainda maior. Não sei se tu chegou a ver, assim, até para suavizar o negócio, é engraçado, mas é fato. Tem um memezinho no Instagram
que era um rapaz pulando uma valeta. E aí coloca lá, 1980, ele vai simplesmente, ele passa dentro da valeta. 1990, ele pega um pauzinho e segura para pular a valeta. 2000, a pessoa fica ali, tentando, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. É como assim, a dificuldade, aonde era uma coisa antes que simplesmente ia, era como abrir o portão e brincar na rua. Hoje tem determinados lugares que isso não acontece mais. Então, foi se criando uma sociedade diferente daquela em que, eu posso dizer assim, né, que eu cresci, porque eu tenho quase, não chega a ser o dobro de idade, mas era uma infância diferente, era uma adolescência diferente, e mesmo assim a gente tinha os nossos conflitos. E aí agora, com toda essa soma, né, de estar cada vez mais criando mecanismos, as crianças cada vez mais dentro de casa, a tecnologia ali suprindo muitas horas da vida desse jovem, desse adolescente, e a pandemia. E aí veio o conflito que resultou em ansiedade, depressão, porque houve um isolamento ainda maior, não teve esse contato. Né? Vocês, como professores, devem lidar com situações em que vocês olham e é difícil? É muito difícil. Assim, olhando no âmbito da escola, Thaís, dificilmente um dia passe sem algum aluno sofrer alguma crise de ansiedade, mostrar algum sintoma de depressão, algo do tipo. É algo que está presente dentro da escola também, né? E a gente tem que trabalhar com isso também, né? Porque além de a gente ter que trazer o conteúdo, a gente tem que dar aquela atenção para aquele aluno. Porque é um ser humano. Porque é um ser humano. É uma vida. É uma vida. E você pode ser a diferença entre uma escolha positiva ou negativa na vida desse... Tanto que nós, professores, a gente sempre procura trazer algum conteúdo mais prático que consiga fazer com que eles gostem daquela informação, né? Porque trazer para a realidade deles, de alguma certa forma. Porque hoje, como tu bem falou, eles estão dentro de casa. Eles estão trancados dentro de casa. Hoje, dificilmente tu encontra crianças brincando na rua, né? Enfim. E a linguagem deles é uma linguagem diferente. Eu trazer, então, o conteúdo, a informação nessa linguagem para eles, que eles consigam entender e perceber elas, já ajuda muito também no próprio conhecimento. Aí tem uma outra questão também que seria para trazer aqui, que é a questão do papel do professor, que mudou, que já não é mais a mesma. Porque antigamente, né, ali, há um tempo atrás, o professor ele vinha com a informação e o aluno adquiriu o conhecimento. Hoje já não é mais assim. Sim, hoje o aluno às vezes sabe muito mais do que o professor. Exatamente. Hoje a informação está lá no celular dele, né? Agora, a questão do professor é ser o tutor da informação. Por quê? Como eu costumo dizer, o amontoado de informação não significa conhecimento. Né? Se você tem um monte de informação e essa informação ela não está organizada na tua mente, aquilo dali vai ser apenas informações soltas e nada mais. E ainda tem uma outra problemática, né? Porque assim, com a informação, às vezes vem a informação correta e incorreta. Eu preciso de alguém que me diga que aquilo é verdade ou não também. E aí o professor é uma peça fundamental. Daí é aquele jargão, né? Mostrar o caminho das pedras. Aonde que se deve ir, né? Por isso que é importante hoje a conversa em sala de aula. Porque, Thaís, o que a gente ouve em sala de aula, sabe? Coisas absurdas. Eu ia falar, mudam completamente, Mudou. Né? As crianças em casa são uma, dentro da sala de aula são outras. Né? E eles vêm trazer algumas demandas pra gente que eles estão tão convictos que aquilo é real, sabe? Que o professor tem que lutar. Tem que lutar, tem que ter um jogo de cintura para mostrar por A mais B que não é aquilo dali, que nem sempre aquilo que ele viu lá no TikTok ou aquilo que ele viu lá numa rede social não é bem assim, que existe um procedimento, que existe
um método científico para se adquirir uma verdade, até chegar nessa informação para eles relutam. Isso sim. Né? Então, por isso que é importante também ter a figura dos pais presentes. Pois é, daí eu sou obrigada a falar que isso, assim, você vai poder me corrigir porque você está na sala de aula, está há 3 anos lá dentro, mas já existia uma problemática e, assim, as informações, como eu falo, né, que chegam às vezes por meio de notícia ou por meio de uma charge ou de uma matéria, falam que a forma com que os pais têm atuado também em relação aos filhos e ao profissional, o professor, mudou também. Porque antes existia um respeito muito grande. Hoje, às vezes, a sensação que dá é que ainda o filho tem alguém que apoia a atitude dele errada, apoia, né? Então você tem uma autoridade que deveria estar ali junto com você, trabalhando em prol daquela criança, aquele adolescente, e ainda vem alguém que ainda diz, não, mas você não tem o direito de... Sim, né? daí em vez de agregar, né, acaba cada um puxando para um lado e o aluno fica naquele conflito ali. Daí eu escolho o lado que mais me interessa. Exatamente. É normal do ser humano, já começa por aí, né? O professor tem que ter autoridade em sala de aula. Né? A autoridade, quando a gente conquista a autoridade, ela não pode se perder. E é papel do pai e da mãe reconhecer essa autoridade do professor. Isso não significa que o professor vai ser autoritário. Sim. Ter autoridade não significa ser autoritário. Ter autoridade é saber dominar o poder que se tem. Né? E o professor tem que ter isso. Sim, para controlar. E o jovem, ele precisa perceber isso também. Né? Que o professor, claro, o professor ele é colega, o professor ele pode ser amigo, o professor ele pode ser conselheiro, um parceiro, mas antes de tudo o professor também é uma autoridade. Né? E tem que haver essa visão de baixo para cima de que ele é uma autoridade. E o que acontece? Né? Na minha perspectiva, né? Falta, fazendo uma crítica bem pesada até, né? Falta o aluno ou o educando, esse jovem, ter uma figura de autoridade. Porque se ele não tem uma figura de autoridade, ele não vai saber o que é uma autoridade. Alguém que ele tenha respeito. Sim. Né? Então, quando ele começa a perceber uma figura de autoridade, ele começa a distinguir quem é autoridade e quem não é. Então, ele vai começar a olhar na figura do professor essa autoridade. Claro que o professor também tem que se dar essa autoridade, tem que se valer essa autoridade. Mas também é uma perspectiva do próprio aluno enxergar isso. Sim. E aí, assim, pensando agora de forma prática, você falou ali, todo dia vocês enfrentam um conflito de um jovem, um adolescente que passa por uma crise de ansiedade ou um sintoma ou alguma coisa que leva, né, a entender que ele está com um problema, com uma dificuldade emocional. Dentro da escola, existe hoje uma pessoa capacitada, um profissional capacitado para atender esses jovens? Existe, mas não é em todas as escolas. Né? Existe lá uma pedagoga, existe lá um profissional adequado da área, né, que vai atender esses alunos quando precisa, mas não é em todas as escolas. É isso que eu queria saber, se tem um psicólogo, se tem... Não, psicólogo não tem. Não tem. É um pedagogo que fica ali auxiliando esses alunos. Ele vai dar um suporte. Um suporte, mas nada que volte ao psicológico. O governo do estado, ele tem parcerias, né, que possam auxiliar, né, vamos encaminhar esse aluno ao CREA, vamos encaminhar esse aluno lá para um psicólogo, né, tem essa possibilidade. Mas de imediato, que é o atendimento que deveria acontecer, né, porque é aquela hora, é aquele assim, momento, né, crise ali. não se tem. Por isso que se chama crise, né, porque Sim. ela acontece num momento... E precisa-se muito, Pois porque é uma realidade. Não adianta a gente ficar negando essa realidade. Já se falava antes da pandemia que o mal, que a doença que ia cometer a população ia ser a ansiedade, a depressão, por conta da tecnologia, por conta dessa evolução tão rápida, né, que a gente teve de um dia para a noite. E eu falo assim, realmente foi de um dia para a noite. Né? Quando a gente estava
falando sobre ter disco, toca-fita, de repente era CD, daqui a pouco já não existe mais CD, daqui a pouco é pendrive, daqui a pouco não precisa mais de pendrive, basta colocar ali um aplicativo e já está tudo na palma da mão. Foi muito rápido, né? Em alguns momentos esse processo ele demorou. Esses jovens já nasceram nesse meio, então é algo que é imediato. As coisas para eles é para ontem, Sim. não é para não, tenha paciência. Eles, como se fala, né? Às vezes eles não, e eu falo assim, eles porque eu me sinto nesse ambiente também, né? Como mãe, eles não sabem lidar com o tédio. Sim. Ficar sem internet, ficar sem um celular, sem uma televisão, ficar sem fazer nada, ficar ocioso. Então é uma necessidade que automaticamente já precisava de ter um amparo, um cuidado, né? Pensando assim em termos do nosso estado, pensando nos jovens, pensando no futuro deles, e ainda veio a pandemia, que acabou somando, agregando aí uma carga ainda maior nesse movimento todo. Então é uma dificuldade que vai ser cada vez maior. Porque o reflexo ainda não veio à tona. Sim. Ele está surgindo, mas ainda não é um... Teve um caso, alguns meses atrás, aqui no Brasil, de que uma turma inteira de alunos passou por uma crise de ansiedade antes de fazer uma prova. Né? Então, para tu ver que realmente é algo que está começando, porque a gente não chegou no pico dessa situação toda, né? E realmente tem que se ter um profissional, tem que se ter, e é uma necessidade de uma política pública, não só um profissional da área da psicologia, mas também alguém da área da saúde, sabe? Alguém que vá lá, que olhe, porque às vezes tem alunos que chegam marcados, porque, Thaís, é uma realidade nossa, nas escolas, ver alunos com os pulsos cortados, sabe? Ver pulsos enfaixados, ver machucados. Por quê? Porque naquele ataque de ansiedade, de uma crise, eles mesmos vão se machucar. Então, por isso que é necessário também, né? Então, é uma situação bem complicada que a gente tem passado hoje em dia, que precisa urgentemente de políticas públicas. As escolas gritam por isso. Não, e daí assim, né, conversando com essa profissional, com essa psiquiatra, ela disse que ainda existe uma dificuldade, que daí só conversando com o profissional para entender, né, quando você vai fazer um atendimento desse, porque se tratar com um psicólogo, com um psiquiatra, é caríssimo. Não é todo mundo que tem acesso. Se você não tem um plano de saúde, que ainda mesmo assim você ouve, não é melhor pagar, porque se você quer um profissional que atenda a tua necessidade, é melhor você buscar financeiramente, não é fácil. Mas se você não tem como e você depende do nosso Sistema Único de Saúde, né, e vai fazendo todo o caminho que é longo até você conseguir ter o acesso, né, de forma efetiva, ela estava relatando a dificuldade que tem em relação à questão do medicamento, que tem só aquele específico, então ela não tem uma variedade que ela pode ofertar para esse jovem, porque o que eu tomo pode ser que não seja o mesmo que vai servir para você. E nós estamos falando de várias pessoas e vários organismos diferentes, e aí o efeito para um é o efeito diferente do outro, e aí era outra dificuldade que ela estava relatando. Então a gente vê que isso daí, você tratar o problema já na raiz, né, com jovens, que vai ser um reflexo, vai acontecer, esse efeito cada vez vai ser maior. Você ter um profissional capacitado dentro da escola, que já dá o primeiro suporte, que já vai dando um amparo, que vai dando atenção, encaminhamento, às vezes já consegue ali, naquela rotina, porque a criança vai estar indo todo dia para a escola, lidar com um problema que poderia ser ainda maior. Né? Sim, porque assim, não é dopando alguém, enchendo, ainda mais uma criança ou um adolescente, que vai se resolver problemas. Né? Muitas vezes é uma necessidade de uma falta, de uma atenção, porque uma coisa que eu enxergo muito, e por eu ser um professor jovem, vem muitos alunos para mim, pedir conselhos, conversar, desabafar.
Às vezes eles compraram uma peça de roupa nova, eles vêm me contar. Olha, eu comprei uma peça de roupa, comprei isso aqui pra mim, não sei o que, não sei o que. Porque eles querem um diálogo. Compartilhar algo, né? E eles não encontram isso dentro de casa, às vezes. E aí assim, né, não tem como não trazer isso, até porque como você, a tua primeira formação é a área da advocacia, você acompanhou esse processo, você está dentro do núcleo de jovens que são o reflexo do que eu vou falar agora, que acabam pagando muitas vezes por isso. Com a pandemia aumentou o número de divórcios, né? O divórcio acaba automaticamente refletindo na vida dessa criança, desse jovem, e o professor é uma das pessoas que vai ter isso muito claro, porque ele está ali todo dia, grande parte do período do dia daquele jovem, daquela criança, com o professor. Sim. E o professor vai enxergando e vai percebendo, opa, rendia super bem, agora não rende mais. Sim. Nossa, sempre estava sorrindo, agora não está mais. Eu tenho um caso prático desse ano que aconteceu isso. Eu tenho um aluno, ele não é mais meu aluno agora, ele é um aluno muito bom, sabe, excelente aluno, faz atividade certinho. Daí, de repente, de uns dias assim, ele estava faltando, estava desanimado. Aí eu cheguei para ele e disse, fulano, o que tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Ele falou, não, que meus pais estão se divorciando e tal, não sei o que, não sei o que. Daí a gente que é da área do direito, a gente sabe o seguinte, que divórcio é briga de marido e mulher. Então hoje estão se brigando, mas daqui a pouco, daqui a uma semana, 2 semanas, já estão se abraçando de novo, está tudo normal. E foi o que eu falei para ele, disse assim, não, calma, né? Se já faz tempo, daqui a pouco estão juntos e tal. Dito e feito, passou um tempo, eles voltaram, e o aluno voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ele até veio me agradecer, né? Disse, professor, pô, eu quero te agradecer porque realmente foi aquilo que tu falou e não sei o que, não sei o que. Ele disse, pô, que legal. Sofreu por antecipação. Né? Sofreu por antecipação. Estava sofrendo, mas em alguns casos, infelizmente, não acaba tendo a volta. Sim. E acaba daí somando o reflexo de um divórcio, de um litígio, de uma briga. O jovem, a criança que já está dentro de uma questão, um conflito interno que faz parte da biologia dele, da etapa de vida dele, os desafios de estar caminhando, daí no caso do ensino médio, para uma etapa em que ele vai ter que decidir o que ele vai fazer no futuro dele, aí vem o divórcio, vem pandemia, vem sala de aula, mudança do ensino médio, né? Já vínhamos caminhando para o mal do século, né? Da ansiedade e a depressão. E aí não tem um profissional que esteja capacitado para lidar com essas problemáticas, porque daí não compete ao professor. O professor, ele vai dar o apoio, ele vai ser um diferencial com toda a certeza do mundo. Só que muitas vezes, né, o professor ele vai continuar tendo que dar aula dele. A gente tem as nossas limitações. Né? Exatamente. A gente tem as nossas limitações. Né, teria que fazer uma terceira graduação, né? Psicologia para poder dar um suporte de uma forma mais efetiva, mas daí não são todos que conseguem fazer, não são todos que vão conseguir ter essa condição de estar, até mesmo ter desejo, né? Porque eu falo assim, ser psicólogo tem que fazer terapia também, porque você escuta o problema dos outros o dia todo. Apesar que a advocacia é mais ou menos isso também. Também, né? A gente ouve problema todos os dias, né? Eu acho que o professor também deve escutar muita reclamação também. Demais. Tem todo dia vem uma reclamação. Reclamação do professor, reclamação da disciplina, reclamação dos colegas, reclamação todos os dias, né? E tem que ter esse jogo de cintura, né? Para lidar com isso e trazer uma resolução o mais rápido possível para os alunos. Né? Porque já se não bastasse tudo isso, né? Todo esse bombardeio de informação, né? Pensa, Thaís, 30 pessoas dentro de uma sala de aula. Nossa. Às vezes a gente está em 3 pessoas numa sala, já dá conflito. Já dá conflito. Imagina 30. Sim. Né? Então, cada um com uma realidade, uma cabeça diferente. Com problema. Né? Naquele dia você não sabe se os pais brigaram, se faltou comida, se precisa comprar um livro, não tem dinheiro. Às vezes são coisas, né, que para a nossa rotina não afeta, mas para aquele indivíduo que está ali naquele momento afeta. E aí vem um outro. Realmente é ser um desafio. Por isso que ser professor não é só para os fortes. É só para os fortes. Isso aí sem sombra de dúvida. Ser professor hoje no Brasil
a gente até brinca, né? Por que vocês são professores? A gente conversa assim na sala de aula, no final né? de contas eu ia perguntar isso. Daí, Afinal de contas, por quê? Daí a gente brinca assim, né? Porque eu gosto de sofrer. Mas assim, é um sofrimento que a gente fala brincando que é sofrimento, mas é algo que a gente gosta. Porque eu costumo dizer que ser professor não é profissão, é vocação. Quando eu falo assim que o meu coração está dentro de uma sala de aula, é porque por mais assim que a gente reclame, a gente está lá porque a gente gosta, porque a gente está transmitindo conhecimento. Você sabe que é ali que você vai fazer a diferença. Sim. Eu acredito assim, né, apesar de que existem etapas, né, tem ensino, né, tem a escola, tem o jardim, tem ensino fundamental, médio, graduação e assim vai, né, sucessivamente. Cada um tem o seu papel fundamental para o desenvolvimento do ser humano, para a formação, para a vida, e não é só formação profissional, né, para a vida. O papel do professor é fundamental. Eles são peça-chave para fazer a mudança na vida de um acadêmico, né, de um aluno. E eu falo isso assim, quando eu fui cursar a minha segunda graduação, e eu falo para os meus professores isso, e falo para as pessoas, porque realmente é algo que inspira até para os professores perceberem a importância deles e o quanto eles podem fazer a diferença na vida de um ser humano. Eu falo, eu não tive só professores, eu tive mestres e eu tive amigos, porque eles mudaram a minha vida. Não foi só com conhecimento, foi mudar de dentro para fora, de ter um professor que enxerga algo que muitas vezes, né, o aluno não enxerga, eu não enxergava naquele momento, mas aquele professor olhou e disse, opa, aqui tem um potencial, e você vai lá e toca e faz com que brote, com que germine, que dê frutos, né, e que isso multiplica, e daqui a pouco você vai ver que tem alunos teus que vão estar dizendo, não, eu quero ser professor também, porque eu admiro, eu sei o quanto é importante. Assim como o inverso também acontece, né? Tem professores que conseguem dizem assim, não quero voltar para a sala de aula de jeito nenhum. Mas aí que você percebe o quanto o professor é importante. Né? Porque ele realmente pode fazer com que tocar aquele aluno, mudar a vida daquele aluno, fazer com que aquele aluno mude completamente o futuro dele, porque você olhou para ele, você enxergou ele. Sim. Então, assim, a minha total admiração à profissão, né, do professor. Eu já estive em sala de aula, né, lecionei durante um tempo também. Foi um grande desafio, depois, por escolha e por, né, condições, eu disse, não quero estar. Hoje, quem sabe, né, naquela época, com a idade que eu tinha, eu falava assim, não quero voltar, porque o desafio era muito grande, e eu já estou falando quase de 20 anos atrás, eu imagino o quanto mudou, né? Se de um ano para o outro as coisas mudam tanto, imagina, né, com esse percurso já que passou. Então, assim, Rafa, eu não sei se tu tens algo que você gostaria de trazer ainda, que você acha que é importante, senão eu vou te dar a palavra para você deixar um recado para os teus colegas da área, né, e principalmente para os alunos, né, porque são eles que são tocados, né, no dia a dia pela pessoa, pelo profissional que você é e os teus colegas de trabalho e todos os outros profissionais, né, da área da educação que fazem a diferença na vida do ser humano. Então aproveito que agora o microfone e a câmera é tudo. Bem, eu diria aos meus colegas professores que existem dois tipos de profissionais. Existe o professor e existe o educador. E que quem está em sala de aula não é apenas professor, é um educador. E que nós, na nossa profissão, a gente possa ser empoderado, que é o que nós somos, né? Professores, agentes do conhecimento, sujeitos do conhecimento, que tira o professor, tira-se tudo, né? Então, assim, o meu recado que seria aos meus colegas é que a gente possa se empoderar cada vez mais. E o recado que eu deixaria para os meus alunos é que não desista. Não desista. Não é fácil. Estudar no Brasil é difícil. A gente não é valorizado na educação. A educação não é valorizada. Infelizmente. Né? Mas não desista. Né? Há sim
um futuro muito grande, há possibilidades imensas, nós podemos ser aquilo que nós queremos ser, basta a gente se dedicar, basta a gente buscar o melhor pra gente. Esse seria o meu recado. Perfeito, Rafa. Thaís, muito obrigado por essa oportunidade. Gratidão é minha. Né? Um prazer enorme te conhecer. Você é uma amiga, né? Uma amiga minha, que eu vou te levar para sempre comigo. Amém. Vai ter que me aturar. Não é nem aturar, é um prazer. Né? Eu agradeço muito mesmo. E já vou te deixar reforçando aqui, ó. Já fala com a mãe, porque a mãe vai ter que vir Ela vai vir aqui porque vamos falar sobre né, o segundo papel do segundo professor. Sim. A importância desse papel. Né? Ainda mais com toda a tua fala aí ainda, né? Reforçando e ainda né, mostrando isso. Então, agradeço muito a tua fala. Tenho certeza, assim, que os teus colegas, os outros professores, todos aqueles que estiveram aqui assistindo, que vão assistir no futuro, então por isso que eu digo assim, né, não deixe de compartilhar depois também com seus amigos, para que essa informação chegue, para que as pessoas vejam que muitas vezes aquilo que elas estão vivendo é o que o outro vive também, né? Os teus desafios são os mesmos que os meus, sim. O teu desejo é o mesmo que o meu, então a luta continua, desistir jamais. A informação, ela transforma, ela é poder e o professor é fundamental para esse processo de transformação social que a gente tanto deseja, né? Eu tenho certeza que assim, a mudança que a gente deseja na nossa sociedade vai acontecer por meio da educação. Sim, na sala de aula. Na sala de aula. Porque a gente percebe que muitas vezes existem muitos cortes na educação, a desvalorização, porque a informação é poder. Então eu não tenho interesse que a informação chegue para a pessoa. Por quê? Porque daí ela vai ver além daquele horizonte. E aí começa o diálogo, e aí começa a discussão, e aí começa a luta, e aí começa o desenvolvimento. Então nós vamos continuar acreditando no processo de transformação social por meio da educação, né? Incentivando cada vez mais que os jovens sigam, né, nesse lindo caminhar que é estudar, apesar de que a gente realmente, quando está nessa fase, a gente não entende muito, né? Tem tantas outras coisas tão mais prazerosas para se fazer, mas esse é o caminho para a mudança social, né? A transformação que a gente deseja. Rafa, mais uma vez, gratidão. Então eu deixo aqui agora o convite a vocês para que compartilhem, para que se inscrevam no canal, para que deem um likezinho, mandem lá para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas profissionais da área da educação. Né? E se você tiver interesse também, né? Eu tenho uma pauta, eu tenho vontade de falar sobre algo, eu tenho conhecimento, eu conheço alguém, não deixe de mandar lá para a gente, porque será sempre muito bem-vindo, assim como a mãe do Rafa vai estar aqui com toda certeza falando sobre a continuidade desse processo, né, que é a educação. Então, mais uma vez, obrigada, uma boa noite. Obrigado, boa noite.